Olá, sejam bem-vindos à aula sobre instrumentos básicos para o cuidar em enfermagem. Nessa aula, vamos tratar basicamente do livro que leva o mesmo título dessa aula, Instrumentos Básicos para o Cuidar em Enfermagem. Essa teoria, né, foi proposta por Wanda Aguiar Horta, enfermeira brasileira, responsável pela teoria das necessidades humanas básicas, que estudamos na parte específica de teorias de enfermagem. Vocês vão perceber que esse tema ele é frequentemente cobrado em provas de concursos públicos elaboradas por bancas ligadas a universidades, tá? Provas de residência também costumam cobrar muito. E é um tema que, às vezes, ele não é daquele tema que cai, despenca na prova, mas ele é um tema precursor do processo de enfermagem. Então, para a gente chegar lá no processo de enfermagem, na SAI, entendendo bem e sobressaindo o seu conhecimento na prova, na parte de SAI, você precisa construir esse primeiro degrauzinho, que é entender os instrumentos básicos para o cuidar em enfermagem. Então, vamos começar a nossa aula entendendo que os instrumentos básicos para o cuidar em enfermagem são as ferramentas. Todas as ferramentas que você, enfermeiro, precisa ter e dominar para executar uma enfermagem de qualidade. Então, são os recursos que você vai utilizar para alcançar o objetivo de ter um resultado de cuidado de enfermagem. É composto por conhecimentos, habilidades e a gente pode incluir as atitudes. Lembra lá da administração, o chá? O que é uma competência? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E os instrumentos básicos para o cuidar de enfermagem, eles podem se resumir, na verdade, em competências básicas que todo enfermeiro precisa ter. E são competências básicas, inclusive para o processo de enfermagem, tá? Esse livro que eu falei para vocês, ele chama Instrumentos Básicos para o Cuidar em Enfermagem. Ele não foi escrito por Wanda Horta, foi escrito por colegas de profissão dela, lá da Universidade de São Paulo, da USP, mas toda a ideia foi feita por Wanda Horta, só que ela faleceu, infelizmente, antes de terminar toda a sua obra, e as suas colegas terminaram isso. O que mais é cobrado em prova de concurso, quando se fala de instrumentos básicos para cuidar de enfermagem? O que é mais cobrado ainda é decorar quais são eles. Eles são 9. Quando a gente tem muita coisa assim para decorar, eu deixo uma dica importante para vocês, que é criar acrônimos, que são siglas que vão te ajudar a ativar lá na sua cabeça o que aquela sigla significa. E aí fica a ideia aqui para vocês, POC, MAT, DCA, POC, MAT, DCA, você sempre vai ficar lembrando dessa sigla, POC, MAT, DCA. O que é o POC? Planejamento, observação e comunicação. O que é o MAT? Método científico, avaliação e trabalho em equipe. E o DCA? Que eu coloquei, ficou ao contrário aí no final, destreza manual, criatividade e aplicabilidade, aplicação dos princípios científicos, tá? Vamos começar então falando de planejamento. O planejamento, ele é o início, né, na verdade, de um serviço, seja ele qual for, na enfermagem ou não, de um serviço de qualidade que tende a ter um alto desempenho. O planejamento, ele envolve pensamento e raciocínio. Então, para o enfermeiro planejar, conscientemente, ele deve pensar, né, por isso que usa o intelecto, pensar de forma consciente em objetivos que são baseados em fatos. O planejamento ele tem que ter objetivos porque ele precisa ser avaliado, e aí a gente já entra num outro instrumento básico para o cuidar. Para ele ser avaliado, ele precisa ter objetivos, porque lá na avaliação eu preciso saber esse objetivo ele foi alcançado ou não.
Então, se esse objetivo não foi alcançado, eu só vou saber se eu tenho um parâmetro para avaliar, tá? Por isso que a gente tem que ter o parâmetro. Então, vamos supor, eu planejo que uma ferida com o meu tratamento, né, proposto, ela diminui em 50% no seu leito. O meu parâmetro é 50%. Aí, quando eu executar todo o meu planejamento, eu vou ver se diminuiu 50% ou não, tá? Existem 3 tipos de planejamento, e aqui a Wanda Horta resgatou aquela ideia lá da administração de planejamento estratégico, planejamento tático e operacional. O planejamento estratégico, ele diz respeito a todo tipo de estrutura, seja física, de materiais ou de recursos humanos, que o enfermeiro precisa para executar a assistência de enfermagem lá na ponta mesmo, lá com a mão na massa. Então, você precisa de um espaço físico, você precisa, vamos supor, para passar uma sonda vesical de demora, você vai precisar de uma sonda em calibre adequado para o seu paciente, você vai precisar de um anestésico em gel, você vai precisar de uma água destilada, de uma seringa, de luvas estéreis. Tudo isso precisa estar num planejamento maior, que é o planejamento estratégico. O planejamento tático já diz respeito à capacidade desse enfermeiro, a competência mesmo dentro desse enfermeiro de executar tudo que ele precisa fazer dentro de uma perspectiva teórica de enfermagem. Então, é no planejamento tático que a teoria de enfermagem aparece. É aquilo que vai dar o suporte, né, desse enfermeiro, que vai dar ali realmente a base para o enfermeiro fazer as suas escolhas e fazer o seu processo de enfermagem. Dentro do planejamento tático, a gente pode também colocar aí, por exemplo, a educação continuada, né? As capacitações que acontecem são exemplos de como que se dá o planejamento tático. Então, o planejamento estratégico, a gente está falando de recursos mesmo, físicos, materiais e recursos humanos. O planejamento tático é a preparação. Eu já tenho os recursos, agora eu vou preparar, vou capacitar, vou escolher uma teoria para, enfim, chegar no planejamento operacional, que é o planejamento da assistência de enfermagem em si. Em outras palavras, o processo de enfermagem, atenção nisso aqui, que isso é importante para a prova. O processo de enfermagem é um tipo de planejamento operacional. O processo de enfermagem é um tipo de planejamento operacional. Por quê? Lembra que operacional fala de operário. Operário fala de alguém que põe a mão na massa e faz acontecer, tá? Então, o planejamento operacional é o planejamento de como o enfermeiro vai colocar a mão na massa e fazer acontecer aquele objetivo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem é o planejamento operacional. Temos então o segundo instrumento básico para cuidar de enfermagem importante para nossa aula, que é a observação. A mãe da observação na enfermagem é a Florence Nightingale. A Florence, ela deixa bem claro no seu livro Notas sobre Enfermagem, que é por meio da observação que ela conseguiu estipular a sua teoria ambientalista, porque ela observou que o ambiente estava interferindo na recuperação daqueles soldados da Guerra da Crimeia e por meio de intervenção sistemática nesse ambiente, ela conseguiu ter melhora de resultados de saúde nessas pessoas. E tudo que ela fez e observou, ela foi deixando registrado. O que é observação, então? É a ação de você se atentar, observar com atenção e com minúcia. Você ter minúcia em como que acontecem as coisas. Então, palavra-chave para observação é atenção e minúcia. E o enfermeiro precisa ter essa capacidade. Ele precisa observar, porque senão a primeira fase lá do processo de enfermagem, que é o histórico de enfermagem, coleta de dados, não vai conseguir ser executada. Porque a premissa de um bom histórico de enfermagem é uma boa coleta de dados, uma coleta de dados ampla e específica quanto às necessidades maiores do paciente. E para isso o enfermeiro precisa da competência de observação, se atentar às minúcias e aos detalhes importantes.
Para boa observação, o enfermeiro deve ser capaz de utilizar todos os órgãos dos sentidos: audição, né? Audição, visão, olfato. Você vai chegar ali na enfermaria, você vai sentir um odor, você já vai ligar, será que é a ferida que está infectada? Ou não, você vai observar com a visão, né, o comportamento físico do paciente, se ele está retraído, qual que é a expressão facial e corporal dele. Isso tudo envolve uma capacidade de observação. E aí a gente pode classificar alguns tipos de observação que a Wanda Horta ela propõe como importantes para a ação do enfermeiro. Lembrando que lá no livro dela, ela coloca que o enfermeiro ele deve atuar na pesquisa, na assistência direta ao paciente, na administração dos serviços de enfermagem e saúde e no ensino, ensinando outros enfermeiros e equipe de enfermagem. Então, todos esses tipos de observação e, na verdade, todos os instrumentos básicos que vamos conversar na aula se aplicam a essas 4 áreas de atuação do enfermeiro. A observação pode ser sistemática ou assistemática. Vamos sempre usar esses 2 tipos de observação. Quando você vai fazer o seu histórico de enfermagem, a sua coleta de dados, essa é uma sistemática, porque você tem ali realmente um ponto a ponto a ser observado baseado em uma teoria de enfermagem. Você tem um norte, um checklist, muitas vezes, que você vai seguir. Já na assistemática, observação sistemática, é aquela observação que acontece, às vezes, em momentos que você não estava ali bem esperando ou focando em observar, mas vai observar. Por exemplo, você entra numa enfermaria apenas porque o soro do paciente acabou e você vai lá trocar esse soro. Mas ao adentrar para executar esse procedimento, você observa, por exemplo, que o paciente está sudoreico, que o paciente está hipocorado. Aquela capacidade de observação vai te levar a uma segunda ação. Então, foi uma observação sistemática. Você não pegou um checklist para ver ali que ele estava entrando em alguma descompensação, às vezes uma hipotensão ou uma hipoglicemia, por exemplo. Mas a sua observação assistemática permitiu chegar nessa informação. A observação também pode ser classificada quanto à participação do observador, participante ou não participante. Por exemplo, se você, enquanto membro da equipe de enfermagem, convocar uma reunião para a equipe, você é participante, você está observando e participando ao mesmo tempo daquele grupo que você está reunindo. O não participante é o exemplo da enfermaria. Você não é um paciente, você é um profissional, você faz parte de um grupo diferente. Mas quando você entra ali na enfermaria, você vai observar o paciente enquanto não participante, porque você é um outro grupo do grupo de profissionais. Quanto ao número de observadores, pode ser individual ou em equipe. Se você faz, só você e o paciente é individual, mas na reunião de equipe, por exemplo, você pode junto falar, fulano, observa junto comigo, me ajuda a observar ali, às vezes quem ali da equipe que tá contrariado e às vezes está articulando com a equipe para causar intrigas ou contendas. É uma observação em equipe, tem mais de uma pessoa observando o mesmo problema. E quanto ao lugar que se realiza, ela pode ser vida real ou laboratório. Vida real, né, gente, não precisa falar, é o ato do dia a dia do que está acontecendo, e o laboratório usado principalmente hoje na simulação realística, muito utilizado nas situações de ensino, né? Você tem aqueles bonecos que faz o parto, conversa, chora, faz tudo. E é uma simulação, não é vida real. Observação, pessoal, então é a base, não esqueçam disso, para o histórico de enfermagem, ok? Segue então da observação a comunicação, e eu digo que são instrumentos que andam de mãos dadas, andam colados. A comunicação é a capacidade de trocar ideias, dialogar, conversar com vistas não só a um bom relacionamento, mas com vistas a atingir às vezes um objetivo. Vamos supor, o seu objetivo é coletar dados, você precisa comunicar. Você precisa observar. Por isso que andam de mãos juntas, tá? A comunicação ela vai ser importante não só para a sua